A energia está fora há 36 horas. Sua rua está silenciosa, silenciosa demais. Então você ouve vidro se estilhaçando 3 casas adiante. Não é um estranho. É o cara que ajudou você a dar partida no carro mês passado. Ele tem um pé de cabra e está subindo o quarteirão. Fico perto da janela, espiando através de uma fresta da cortina. Meu coração martelando no peito. Bem-vindo à hora 36 de um apagão, onde sua maior ameaça não é a escuridão. São os 300 milhões de pessoas que não se prepararam, e eles sabem exatamente onde você mora. Essa sensação na nuca de estar sendo observado não me deixa. Aqui está o que ninguém te conta. Quando a rede morre, a sociedade tem data de validade de 72 horas. A FEMA admite que a maioria das cidades tem 3 dias de comida. O Departamento de Justiça diz que crimes violentos aumentam 250% depois de 72 horas sem energia. E a história? A história diz que o verniz educado da civilização é mais fino que uma vitrine de supermercado. Eu vi quão rápido as pessoas mudam. Quão rápido o vizinho se torna predador. Então vamos falar sobre os lugares que serão saqueados primeiro. Não depois de dias, depois de horas. E se você estiver perto de um quando acontecer, você não está fazendo compras. Você está numa zona de guerra. Isso precisa ficar claro. Primeira peça a cair, as farmácias. Você acha que as pessoas entram em pânico por pão? Elas se revoltam por insulina. 66% dos americanos tomam medicamentos prescritos diariamente. Quando a energia morre, a cadeia de frio para esses medicamentos se quebra, os reabastecimentos param e de repente milhões de pessoas estão a 3 dias da abstinência, convulsões ou morte. Esses lugares são bunkers de sobrevivência. Álcool, antibióticos, analgésicos, coisas pelas quais as pessoas matarão. Durante o Katrina, foram esvaziados com precisão militar. Alívio da dor se torna moeda. Um frasco de ibuprofeno compra uma semana de comida. E quando as farmácias queimam, a multidão não vai para casa. Eles começam a bater em portas. Na sua porta. Penso no meu pequeno estoque. Será suficiente? Número 7. Lojas de ferragens. A mina de ouro da sobrevivência. A maioria das pessoas corre para supermercados. Sobreviventes inteligentes vão primeiro às lojas de ferragens. Por quê? Porque quando a sociedade colapsa, você não precisa apenas de comida. Você precisa de ferramentas. Lojas de ferragens estão cheias de tudo para fortificar, defender e sobreviver. Motosserras, geradores, propano, pilhas, machados, pés de cabra e ferramentas manuais que não precisam de eletricidade. Durante o Katrina e os tumultos do Reino Unido em 2011, lojas de ferragens foram esvaziadas. Não por armas, mas por compensado e pregos para fechar janelas. Mas aqui está o que as torna mortais. Todo mundo eventualmente percebe o valor delas. Na hora 48, pessoas desesperadas inundam o lugar. Não apenas preparacionistas, saqueadores procurando cortadores de parafuso, oportunistas pegando geradores. O problema real, a maioria das lojas de ferragens tem segurança fraca, grandes vitrines, pessoal mínimo. Assim que a primeira janela quebra, é um frenesi alimentar. Se você não tem suas ferramentas antes do apagão, é tarde demais. A loja de ferragem se torna um campo de batalha onde o desespero encontra utilidade bruta. Lembro da minha última visita lá. Deveria ter pegado mais. Dia 2, seu tanque está vazio. O de todo mundo também. Postos de gasolina explodem antes dos supermercados. Por quê? Bombas de combustível precisam de eletricidade. Sem energia, sem bomba. Mesmo que os tanques subterrâneos estejam cheios, é inútil. E os geradores de backup? Roubados primeiro. Gasolina não é só para carros, é para geradores, motosserras, aquecimento. Um galão de 20 litros poderia comprar proteção ou passagem segura. Você verá filas que se estendem por quarteirões, confrontos armados, sabotagem. Postos de gasolina não alimentarão esperança. Eles alimentarão caos. O ar lá cheira a medo e gasolina. Finalmente, onde a civilidade morre, as grandes lojas. Walmart, Costco, Target. Dentro de 12 horas de um apagão, elas se tornam moedores de carne. Elas contêm tudo. O último bastião da cadeia de suprimentos, e uma vez que estejam vazias, essa cadeia está quebrada para sempre. Vimos lojas saqueadas em menos de 1 hora. Num apagão total, isso diminui para 15 minutos. Milhares de pessoas, sem segurança, sem lei, apenas pânico e raiva. Pessoas se atropelam. Saqueadores organizados aparecem. Se você está pensando em apenas pegar algumas coisas, não faça. Você será roubado, esfaqueado ou seguido até em casa. Esses lugares não são refúgios seguros, são zonas de morte. Eu li os relatórios, vi as imagens. É real. A preparação real não acontece no escuro com um pé de cabra na mão. Acontece agora, antes das luzes se apagarem. Porque quando elas se apagam, a única coisa com a qual você pode contar é que todo mundo que não se preparou sabe exatamente onde você mora.
E eles virão. Vamos continuar com o número 4. Lojas de bebidas, o Velho Oeste. Quando as luzes se apagam, o álcool se torna tudo. É remédio, é moeda, é combustível, é moral numa garrafa. Pense nisso. 15 milhões de americanos são dependentes de álcool. Depois de apenas 24 horas sem, a abstinência severa começa. Estamos falando de náusea, alucinações, convulsões. Esse desespero cru leva direto às lojas de bebidas. Mas eles não serão os únicos. Imagine, multidões se empurrando através de vidro quebrado por qualquer coisa. Uísque, vodka, até enxaguante bucal. Álcool se torna ouro de troca. Uma garrafa de vodka poderia conseguir um tratamento de antibióticos. Uma garrafa de rum poderia comprar lenha ou uma caixa de munição. Bebidas de alto teor alcoólico podem limpar uma ferida, desinfetar seu equipamento ou acender um fogo. Durante a Grande Depressão, bebida contrabandeada era moeda de sobrevivência. Quando a Venezuela entrou em colapso, bebida contrabandeada era o principal meio de troca. Então, estoque silenciosamente. Bebidas claras são as melhores. Vodka, Everclear, rum de alto teor. Mantenha as garrafas seladas e mantenha-as escondidas. Nunca se gabe, porque uma vez que essas lojas estejam vazias, a multidão começará a procurar a pessoa que ainda tem uma garrafa. Eles trarão um pé de cabra. Escondo minhas provisões mais fundo. Ninguém pode saber. Número 3. Pet Shops, o cofre esquecido. A maioria das pessoas passará direto pela pet shop até estar morrendo de fome. Então aquele saco de ração não é mais para o Rex. É só comida. Agora, não é ideal. Mas ração é comestível. É proteína, são calorias e é estável no armazenamento. Depois de 4 dias sem comer, uma lata de cordeiro e arroz começa a parecer um jantar de ação de graças. Mas esse não é o prêmio real. O ouro real é o equipamento de sobrevivência disfarçado de suprimentos para pets. Coleiras resistentes se tornam amarras, tapetes higiênicos servem para saneamento. Areia sanitária absorve resíduos. Um saco de 20 quilos de ração? Uma família de 3 pessoas poderia viver disso por semanas. Já aconteceu antes. Durante as guerras iugoslavas, civis comeram ração animal e biscoitos para cães quando as cadeias de suprimento alimentar colapsaram. Meu estômago ronca com esse pensamento. A fome te torna criativo. Pet shops também têm filtros de água, antibióticos veterinários, frequentemente idênticos às versões humanas, sprays para feridas e até cobertores térmicos de emergência. Enquanto o saqueador médio luta por sopa enlatada no supermercado, os espertos saqueiam silenciosamente a pet shop. Eles sairão com o suficiente para sobreviver um mês. Na segunda semana, seus vizinhos estarão circulando aquele corredor de pets com olhos mortos. Já os vejo. Número 2. Escolas. O gigante adormecido. Escolas são minas de ouro absolutas quando a energia acaba. A escola primária média nos Estados Unidos tem comida suficiente para alimentar 500 crianças por uma semana. Estamos falando de arroz, frutas enlatadas, vegetais, grãos. As câmaras frias da cantina guardam toneladas de calorias, mas a comida é só o começo. Pense nas salas de aula, pilhas, material de escritório, comprimidos de purificação de água. Os laboratórios de ciências, álcool, químicos, luvas. A quadra tem colchonetes e equipamentos. A enfermaria está cheia de bandagens, antissépticos e analgésicos. Durante o desastre de Fukushima, cidadãos japoneses invadiram escolas para sobreviver. Encontraram comida, cobertores e kits de emergência e viveram. Mas uma vez que se espalha a notícia de que escolas estão cheias de suprimentos, elas se tornam campos de batalha. Pais desesperados, gangues organizadas, andarilhos solitários, todos convergindo para um lugar. Você precisa explorá-las antes de um colapso? Aprenda as entradas. Mapeie os armários de suprimentos. Porque quando a sociedade desmorona, aquela escola primária se torna uma fortaleza de desespero. Conheço 3 escolas por perto. Hora de visitá-las. E agora, número 1. Hospitais, onde a esperança se transforma em horror. Nas primeiras 48 horas de um apagão total, hospitais se transformarão de santuários em matadouros. Soa duro, mas é história. A maioria dos hospitais americanos tem geradores de backup que duram cerca de 72 horas. Quando eles falham, tudo colapsa. Respiradores se desligam, elevadores congelam no meio do andar, máquinas que salvam vidas ficam escuras. Agora adicione centenas de pessoas assustadas, feridas e morrendo a essa equação. Você tem um barril de pólvora humano. Respiro superficialmente. Esse pensamento me assusta, mas não é por isso que hospitais são número 1 nesta lista. É o que eles armazenam. Analgésicos, sedativos, antibióticos, instrumentos cirúrgicos, soros intravenosos, insulina, tanques de oxigênio, morfina. Numa economia pós-colapso, essas são as novas moedas. Uma única garrafa de penicilina poderia comprar uma semana de comida. Um injetor de adrenalina poderia ser trocado por ouro.
Durante o colapso da Venezuela, hospitais foram saqueados repetidamente. Por gangues, por pacientes desesperados, até por seu próprio ex-funcionários. Os doentes, os viciados, os oportunistas virão em ondas, não para ajudar, para pegar. Unidades de terapia intensiva serão esvaziadas. Depósitos saqueados. Os seguranças terão ido embora há muito tempo. Se você já pensou em saquear um hospital depois que as luzes se apagarem, não faça. É suicídio. Construa seu próprio kit de trauma agora. Aprenda medicina de campo. Obtenha certificação em primeiros socorros básicos. Porque quando os hospitais colapsarem, eles não serão um lugar de cura. Eles serão a linha de frente do apocalipse. Verifico meu kit de primeiros socorros. De repente, parece muito pequeno. O apagão não se importa se você está pronto, mas seus vizinhos se importam. E eles contam com você não estar. Estou aqui agora. Fique quieto. Fique no escuro. Porque sobrevivência não é sobre sobreviver ao apagão. É sobre sobreviver a todos os outros. E se você quer mais histórias como essa, histórias de verdadeira sobrevivência no caos, então se inscreva. Porque quando a escuridão chega, conhecimento é a única moeda que ainda importa.